Livro de Jeremias 25 e o verso 9. Deus vai falar pela boca de Jeremias. Vai dizer assim: eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e as trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assóbio e de perpétuo opróbrio. Essa palavra, irmão, Deus vai dizer, né, para a época que onde os sacerdotes já tinham tudo se corrompido, né? Os reis, todo o povo de Deus havia se corrompido. E Deus enviou essa palavra, que ia enviar Nabucodonosor para castigar o seu povo, porque abandonaram as leis de Deus, a sua essência, né? Em outras passagens, Deus vai falar também: eu estou contra os pastores, né? Que era na época os sacerdotes, por isso ele diz pastores. E nessa passagem ele também já prometia, quem quiser pode ler, que ia enviar o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, que não apacentou as suas ovelhas, que não pegou o dinheiro das ovelhas, a lã das ovelhas, e trocaram por fazendas, carro de luxo, iate, aviões. Cristo não fez isso, amados. Por isso ele foi o verdadeiro pastor na época. Foi e é, né? Eternamente, como as escrituras dizem, que ele é sumo sacerdote eternamente. Pastor e sumo sacerdote eternamente. Só a esse eu sigo os seus exemplos e dou ouvido a ele. Deus sempre levantou homens que não têm interesse. Prega a palavra de Deus sem interesse nas riquezas das pessoas ou na pobreza, né? Que fazem os pobres, que na época os dízimos e as ofertas já era para manter e sustentar o povo pobre. Os que ministravam na casa de Deus e aos pobres para alimentar, né? Para vestir, tudo. Mas hoje é ao contrário, fazem a mesma coisa que fizeram no passado. Eles estão em seus aviões luxuosos, casas luxuosas, seus barcos luxuosos, enquanto os membros passam fome. E assim, amados, é desde o início. É desde o início. Mas Deus nunca vai deixar isso ficar para sempre. A corrupção reinar para sempre. Por isso, como Deus falou que ia enviar Nabucodonosor, como ele fala na sua palavra, meu servo, né? As pessoas, elas leem a Bíblia, interpretam totalmente diferente, porque quando aquela passagem que Deus fala, eles leem aquela passagem
Ah, o Satanás pensou em tomar o trono de Deus. Ele ia construir a sua morada acima das estrelas. E Deus derrubou ele. Amados, essa palavra, vocês leiam direitinho. Era uma profecia contra o próprio rei Nabucodonosor. Porque Deus, ele faz assim, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, e depois, aquele que ele usou para o mal, ele abate, como foi Faraó, Nabucodonosor, né? Outros reis, Herodes, né? Perseguiu todo o povo que Deus usou para o mal. Vocês podem dizer, ah, mas cada rei era um rei. Exatamente, cada rei era um rei. Faraó era um, Nabucodonosor era outro. Todos fizeram mal. Era um vaso de desonra, que chama a palavra de Deus. Mas era permitido, era usado por Deus. Como Deus mesmo diz na sua palavra, você vai contradizer a palavra de Deus? Nabucodonosor, meu servo, um rei mau, cruel e idólatra. As escrituras falam. Vocês vão contender com as escrituras? Deus chama ele de meu servo. Então, amados, Deus vai usar essa palavra para os dias de hoje. Que o povo se corrompeu, abandonou a essência, abre igrejas e mais igrejas por ganância. O interesse, Deus conhece o coração, não adianta vocês ficar com raiva, porque Deus conhece o coração de vocês. Se vocês não têm essa ganância, né? Assim como eu que estou pregando aqui a palavra de Deus, sem nenhum interesse, sem receber nada de ninguém, sem dízimo e sem oferta de ninguém, vocês estão vendo que dá para pregar a palavra de Deus. Como Paulo fazia, trabalhava com suas mãos, como ele disse, pregava a palavra de Deus. As igrejas quiseram pagar, tinha igrejas que quiseram pagar salário para ele não quis, para dar exemplo, está escrito, vocês leiam. Então é possível pregar a palavra de Deus. Mas é por isso que vocês, e todo o povo de Deus também, que não faz isso, vão ser perseguidos. Porque essa palavra era para aquela época, mas ela se repete, a palavra de Deus, ela torna a se repetir, sempre. Ela vai se realizar nos nossos dias de hoje, todo mundo já está vendo aí, né? A briga pelo governo mundial, governo único, isso sempre é desde o começo do mundo, amado. Quando Nabucodonosor era o rei, Nabucodonosor estava no seu pensamento, por isso veio essa profecia contra ele. Era o Satanás em pessoa. Era contra o rei de Babilônia, que era contra o rei Nabucodonosor, a Bíblia fala. Então a palavra vai dizer que Deus ia abater ele, porque o coração dele se exaltou-se. Ele queria ser igual a Deus. Deus deu tanto poder a ele, né? Não tinha quem ganhasse as guerras dele. Conquistou todo o seu território. O problema, amados, é a ganância. Mas para ele não estava bom. Ele queria conquistar o mundo todo, queria governar o mundo todo. Por isso ele disse: farei a minha morada acima das estrelas. Quais eram as estrelas que ele estava se referindo? Eram os outros reis, amados. Ele queria governar o mundo, simbolizava os outros reis. A palavra estrela nem sempre quer dizer literalmente, porque quando Cristo vai falar as estrelas cairão do céu na sua vinda, era literalmente as estrelas. Mas aí nessa parte aqui, estrelas representavam os outros reis. Nabucodonosor queria conquistar a terra, o mundo todo. Como hoje, até o dia de hoje, as pessoas brigam pelo governo mundial. Está aí, nós estamos vivendo isso. Por isso essa palavra vai se encaixar hoje. Porque vocês usam púlpito, que é para adorar a Deus, pegar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a se defender do maligno. Vocês vão discutir política. Por acaso não tem assembleia lá para discutir as políticas? Aí vocês vão discutir política.
Em vez de orar, pedir a Deus entendimento, sabedoria, para Deus colocar lá um governo que não faça o povo sofrer. Porque o próprio Nabucodonosor, amados, quando ele foi humilhado, né? Por isso diz lá a palavra que ele seria abatido até o Seol, seria humilhado, que as pessoas iam passar por ele e ia dizer, não é isso aí que prostrava as nações? Não era isso aí que fazia as nações se prostrar diante dele? Todo mundo temia ele? Olha aí, quer dizer, na época que Nabucodonosor foi abatido, todos sabem que Deus falou a profecia e cumpriu no livro de Daniel. Vocês podem ler. Quando ele quis colocar em prática esses pensamentos de governar o mundo, Deus falou para Daniel que o reino dele tinha sido cortado, mas que ia ser restituído depois que ele se humilhasse diante de Deus e reconhecesse que Deus tem poder sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. Então não adianta vocês ficar com medo. Aquele que vocês mais temem é que Deus vai colocar lá. Não é vocês que decidem, não. Vocês pensam que é vocês que decidem por votação? Vamos votar no fulano porque o outro está ameaçando. É não, mano. Tá aí, vocês querem crer na palavra de Deus? Pois creia. Tanto Deus falou como o próprio rei Nabucodonosor falou. Deus tem poder sobre... Agora eu reconheço que Deus tem poder sobre o reino dos homens e Ele dá quem Ele quer, até dos mais humildes. Você crê ou não crê na palavra de Deus? É ela que está dizendo, não sou eu não. Então, amado, depois que ele reconheceu como a profecia conta, aliás, contava porque já aconteceu na época de Nabucodonosor, Deus restituiu o reino como prometeu, depois que ele se humilhou e reconheceu. Né? Se vocês querem que entre um governo que governe com justiça, pois depende de vocês obedecerem a Deus, parar com a ganância de vocês. Só pensar nas vossas luxúrias. Paulo diz, pedi, não recebeis, porque pedi mal, pedi para gastar com as vossas luxúrias. Enquanto vocês estão com as fazendas, aviões, os carros de vocês, os membros da igreja de vocês estão passando fome. Essa é a verdade. Aí vocês acham ruim? Como eles achavam ruim quando os profetas diziam a verdade. Deus vai tomar essa cidade, Deus vai invadir, vai queimar Jerusalém. As pessoas maltratavam os profetas, jogavam no calabouço, que nem fizeram com Jeremias, açoitavam, mataram muitos deles, mataram o Senhor Jesus Cristo, mataram apóstolos, perseguiram os cristãos. Sempre vai ser assim, porque Deus vai chegar uma hora que Ele não aguenta mais a injustiça, e Ele usa homens que têm coragem de ser como Cristo, de dar sua vida por amor à verdade, à palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então, mas vocês já estão avisados, para depois me dizer que ninguém avisou. Pode ser que depois desse vídeo aqui, muita gente vai querer pegar carona, porque sabe que o inimigo, ele sabe de uma profecia verdadeira. Ele sabe qual é a profecia verdadeira. Então vai querer imitar para pegar carona. Porque quando acontece, você, rapaz, realmente a pessoa estava certa. Acontecia do jeito que disse. Né? Então, amado, Deus tenha misericórdia de vocês. E vocês se arrependam, que nem Deus fala desde o início. Arrependam-se. Este é o aviso. E até o próximo, se Deus quiser.